Noite, senhoras e senhores. Aqui é Henrique Guilherme com o programa O Patriota Voz da Resistência. No programa de hoje, eu vou falar sobre os ataques que a mídia tem feito contra os policiais em São Paulo, no Brasil, de uma forma geral, porque não é só o PCC que tem agredido e violentado os policiais, é também a mídia. Eu vou falar sobre esses retardados que estão sendo iludidos pelo movimento de apoio aos Guarani Caiovais. Eu vou falar sobre o anarcocapitalismo e sobre o movimento integralista. Inclusive, eu vou deixar o anarcocapitalismo para o final, porque eu tenho muito material e muita coisa aqui para falar sobre o integralismo. E eu acho que vai ser interessante, por quê? Porque eu estou usando aqui uma literatura original. Eu vou usar para fazer a minha exposição sobre o integralismo um livro chamado Estudos Integralistas, de 1933, uma edição da revista Anauê, ano 1, número 2, de 1935. Também vou usar A Quarta Humanidade, que é um livro do Plínio Salgado, de 1934. Deixa eu só confirmar. Sim, 1934. Enfim, também vou usar um livro chamado Páginas de Combate, que, na minha opinião, foi um dos melhores livros que o Plínio Salgado escreveu, em que ele já dá sinais de que ele mostra que ele estava errado em muita coisa no passado. Ele ainda continua com uma ideologia que eu considero muito negativa, uma ideologia de esquerda, mas eu acho que ele mostra como ele evoluiu em algumas posições. O tema, o espírito da exposição sobre os integralistas vai ser mais ou menos o seguinte. O integralismo, os integralistas, na minha concepção, na minha avaliação, eram, em boa parte, pessoas com uma cultura conservadora. Só que eles estavam numa época em que a agenda comunista estava sendo conduzida de uma forma muito pujante e a todo vapor, principalmente porque nações poderosas estavam financiando esse lixo. E os senhores se lembram da Aliança Liberal, se lembram da intentona comunista, se lembram de todo o medo que a sociedade tinha do comunismo naquela época, não por acaso, e não era por acaso, os senhores vão ver aqui, principalmente nas citações de páginas de combate, como os comunistas eram extremamente agressivos. Eles estavam seguindo a agenda não fabiana. Eles estavam seguindo a agenda não gradual, mas a agenda revolucionária comunista. E isso fazia com que até pessoas conservadoras, pessoas com algumas afinidades com o que eu digo, com que os patriotas norte-americanos diziam, com que os senhores dizem e pensam, eles ainda assim se deixavam se seduzir por uma ideologia que era de esquerda, como uma forma de combater uma ideologia de esquerda pior, que seria o comunismo. Ok? A gente não pode se esquecer que os fascismos, todos os fascismos, inclusive o integralismo, eram socialismos nacionalistas, enquanto o comunismo era um socialismo internacionalista, ok? Então vai ser mais ou menos esse o espírito do programa, mas antes de continuar, eu vou ler uma citação que eu acho que até os senhores já devem estar chateados de tanto ouvir, porque eu quase sempre repito, mas vai ser importante para esse programa. Por quê? Porque eu consegui identificar na cartilha do integralista, que está contida na publicação Estudos Integralistas de 1983, uma passagem que é quase idêntica a essa determinação que o Marx e o Engels fazem aos operários na mensagem da direção central à Liga dos Comunistas de 1850. E essa passagem é a seguinte: obrigar os democratas a intervir em tantos lados quanto possível da organização social até hoje existente, a perturbar o curso regular desta,
a comprometerem-se a concentrar nas mãos do Estado o mais possível de forças produtivas, de meios de transporte, de fábricas, de caminhos de ferro. Tentem se lembrar dessas palavras. Eu vou tentar ler novamente quando estiver na parte específica, que eu quero mostrar a similaridade dessa conspiração marxista. E eu digo conspiração porque isso daí está registrado. É para os comunistas fazerem isso. E eu consegui identificar nessa literatura que é, como é que eu posso dizer, o núcleo da ideologia integralista, um programa, uma agenda que é idêntica a isso que o Marx estava determinando aos operários escravos do sistema comunista. E mais ainda, a gente não pode se esquecer que o integralismo era fundamentalmente uma doutrina, uma ideologia sindicalista. E onde, pelo que os senhores estudaram, ou então se não estudaram, saibam agora, onde é que o marxismo e o comunismo se manifesta com mais violência e mais força. É justamente nos movimentos trabalhistas e sindicais. Okay? Não é à toa que todo o grande, como é que eu posso dizer, revolucionário, socialista, ele tem alguma relação com os sindicatos e partidos trabalhistas, como, por exemplo, Getúlio Vargas, o próprio Porcaria, lá na Argentina, o Perón, o Brizola, o João Goulart. Todos esses vagabundos, eles subiram ao poder, eles ganharam popularidade graças ao apoio de socialistas infiltrados em sindicatos. Mais do que isso, se os senhores lerem o Decálogo do Lênin, de 1915, se eu não me engano, e também as determinações, as condições da Segunda Internacional Comunista, os senhores vão ver como é parte da agenda obrigatória dos comunistas se infiltrarem em sindicatos e colocar na liderança dos sindicatos comunistas testados. Não é qualquer comunista, não é qualquer pessoa que aceite as ideias vagabundas comunistas, mas comunistas testados. Então, diante de tudo isso, dessa realidade, os senhores vão ver como o integralismo ele estava suscetível a essas infiltrações de esquerda, e eu vou mostrar aqui em uma série de literatura. E eu também já quero adiantar que eu vou fazer esse debate, eu vou fazer essa exposição denunciando o esquerdismo do integralismo com as duas mãos amarradas nas costas. Por quê? Porque eu não vou usar o Gustavo Barroso. Por que eu não vou usar o Gustavo Barroso? Porque seria muito fácil. O Gustavo Barroso é notoriamente conhecido como um antissemita. Então, eu vou excluir ele da minha análise e vou usar apenas a literatura até mais conhecida, inclusive textos de Miguel Reale e principalmente do Plínio Salgado. Ok? E, dando continuidade ao programa, eu vou começar aqui com algumas citações conservadoras para inspirar as senhoras e os senhores nessa semana, nesse dia, e também para guiar um pouco esse programa, porque o teor do que eu vou falar nesse programa tem um pouquinho a ver com essas citações que eu vou fazer agora. Eu vou falar 3 passagens da Bíblia, e não se preocupem se os senhores não são cristãos, não acreditam em Deus. Eu sou ateu, mas eu poderia estar falando, por exemplo, quotes ou então citações de outras pessoas que não têm relação com religião, mas eu tenho que reconhecer que essas passagens da Bíblia têm uma inspiração de sabedoria muito grande e que eu mesmo reflito sobre elas e acho impressionante como são realidades. Ok? É claro que é necessário alguma interpretação, os senhores vão ver por quê, mas ainda assim são passagens que eu gosto muito, que eu estou sempre lendo e que eu acho importante repassar às senhoras e aos senhores. A primeira está no capítulo 13 de Isaías, que é um suposto oráculo contra a Babilônia. Isso daqui eu coloquei aqui para
poder fazer um paralelo ao que eu vou falar sobre a guerra que tem sido feita contra policiais e a violência que está enorme, está exorbitante no estado de São Paulo. A forma como a população e a mídia têm tratado os policiais é desumana. Não deveria ser assim. Ok? Então, o que o Isaías diz que vai acontecer com a Babilônia conforme as palavras que ele diz ter recebido de Deus? Ele diz assim: punirei o mundo por causa da sua maldade. Todos aqueles que forem encontrados serão mortos. Os que forem apanhados serão passados à espada. Seus filhos serão massacrados diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Se envergonhar, deveriam se envergonhar, mas não, já acabou por aí, ok? Vou continuar. Deveriam se envergonhar, mas não se envergonharam. Não sabem mais sentir vergonha, por isso cairão como os que caem. Por que eu citei essa passagem? É o seguinte: pode parecer cruel para quem não é daquela época a existência de um Deus que manda povos estranhos contra o seu povo para matar o seu filho na sua frente, estuprar a sua esposa na sua frente, destruir sua casa e tocar o horror. E é cruel mesmo, é uma coisa errada. Por bem, que na minha opinião, por bem, eu sou ateu, e eu identifico aqui a seguinte mensagem. O Isaías era com certeza uma pessoa crente. Ele era um profeta naquela época, então significa que ele era um daqueles judeus praticantes e muito religiosos. Então, o que acontecia na Terra, ele provavelmente deveria, ou então devia identificar como uma manifestação de Deus. Quando a gente passa a identificar essas consequências como é que eu posso dizer? Como as consequências necessárias de uma conduta iníqua, eu acho que dá para entender que ele estava errado em atribuir isso à ação de um Deus supostamente bom, mas eu acho que a análise dele estava bem correta com base na experiência que ele tinha e que nós temos. O que eu quero dizer? A Babilônia era um povo que estava cometendo muitas iniquidades. A população estava fraca. A população não tinha valores. Era uma população corrupta. Essa população corrupta vai esperar que, por acaso, todas as coisas melhorem. As coisas não acontecem assim. Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas têm votado em vagabundos de esquerda de uma forma muito frequente. Têm votado em quem faz guerra contra policiais. Têm votado em pessoas que já participaram de sequestros, assaltos e assassinatos. Os senhores acham que isso vai passar sem consequência? É isso? Não vai. Quando uma população demoniza os policiais da forma que esses jornalistas vagabundos que têm feito reportagens e artigos para a Folha de São Paulo, para a Veja, para a Época, para toda essa porcaria da mídia mainstream, os senhores podem esperar que vai haver consequências. Então, os senhores vão ver muita gente, esses vagabundos, e quando vê, por exemplo, a polícia atuando como se estivesse num campo de guerra, porque ela está num campo de guerra, já que o PCC declarou essa guerra contra a polícia. A polícia está acuada, estão matando policiais quase toda semana. Mais de 100 policiais morreram só nesse ano. E ainda assim, esses jornalistas, a mídia, a população, têm demonizado os policiais. Aí vem o vagabundo e apoia essa condenação dos policiais. Os policiais têm que agir como se estivessem na Suíça, sendo que eles estão no Vietnã. É isso que as pessoas não entendem. Elas não são pragmáticas. Elas não são realistas. Nós estamos numa situação perigosa. Policiais estão sendo caçados. Há documentos do PCC determinando a perseguição e a morte de diversos policiais.
E, ainda assim, existem vagabundos que acham que esses policiais devem se comportar e agir como se estivessem na Suíça, como se estivessem num país de plena paz, sem nenhum problema. Então, pode esperar, porque não adianta nada o vagabundo dizer assim: ah, eu sou contra a pena de morte, eu sou contra a prisão perpétua. Eu acho que temos que tratar esses vagabundos que têm atirado em policiais com com todo o carinho possível, respeitando ao máximo os direitos humanos. Essa pessoa que diz isso, não se preocupe, vai ter uma consequência. A mãe vai ser assassinada, o filho vai ser assassinado. Infelizmente, pessoas inocentes vão morrer por causa dessa conduta negativa que uma parte da população tem tomado, que é dar as costas para os policiais e apoiar essas ideias que só fortalecem os bandidos e enfraquecem a justiça. Então, não estranhem se o Brasil tem essa taxa de homicídio que é uma das maiores do mundo. São 50 mil pessoas que morrem no Brasil todos os anos assassinadas. Isso daí deveria ser visto com muita preocupação. As pessoas deveriam estar começando a pensar como podemos resolver isso. O que todos os vagabundos da esquerda, principalmente envolvidos com política, têm dito? Eles dizem assim: o que a gente tem que fazer é diminuir as prisões, colocar mais bandidos nas ruas, criticar a pena de morte, inclusive, como eu mostrei aqui para os senhores, lá no primeiro e segundo PNDH, eu, por estar fazendo uma apologia à pena de morte, provavelmente algum escravo do governo deve estar já me monitorando e eu não estou nem aí, ok? Não estou nem aí. É um escravo do governo. Mas essas atitudes dos partidos de esquerda e da esquerda vai ter uma consequência. Essa consequência é uma sociedade insegura em que a pessoa não pode esperar defender isso e, de repente, achar que a filha não vai ser assassinada. Ou então a esposa, a mãe, o pai, o irmão. Todos têm um caso desse na família e o que eu quero passar com essa mensagem é que isso daí é conhecido desde muito antes de Jesus Cristo. Aqui o Isaías devia estar o quê? Entre 700 e 800 anos antes de Cristo. Ele já sabia as consequências de decisões tomadas de uma forma errada. Quando um povo é fraco, quando o povo dá as costas para a justiça, quando um povo começa a achar que o lugar de bandido é na rua e que a gente tem que se preocupar realmente com quem está pisando na grama, vai haver consequências. Infelizmente. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos sofrer com isso. Nós já sofremos com isso. Eu tenho certeza que, dentre as pessoas que estão me ouvindo, muitas têm um caso desse. De uma perda importante na família, algum filho morreu, algum pai morreu, alguma mãe morreu. Por quê? Por causa de vocês? Claro que não. Os senhores estão tentando resolver o problema. Por quê? Porque os senhores sabem qual é a realidade, estão querendo fortalecer lá o policiamento, querem, pelo menos nesse momento em que a polícia está sendo atacada, querem estender uma mão para as polícias. Mas, infelizmente, tem uma parte de vagabundos na sociedade que, a todo momento, só querem passar e aprovar leis que diminuam os números de vagas nos presídios, que façam com que os presídios existentes apodreçam, que coloque vagabundo na rua, que trate o preso melhor do que o trabalhador. O filho de um preso ganha mais do que um salário mínimo. Se eu não me engano, a bolsa bandido é de R$ 930, enquanto o salário mínimo é de R$ 650, em números redondos. Aí os senhores pensam, o trabalhador ele é recompensado
em R$ 630, enquanto o vagabundo que mata alguém, que rouba alguém, que estupra alguém, vai para a cadeia e tem um filho, ele recebe R$ 930 por mês. Quem paga? A vítima. Então não se preocupem. Essas decisões que as pessoas têm tomado têm consequências. Quando eu digo não se preocupar, não é para relaxar, ou então para... Eu não estou zombando, não. Estou dizendo que isso vai acontecer. Ok? Não precisa esperar, que isso já está acontecendo. As pessoas já estão sendo perseguidas, já estão sendo mortas, já estão sendo abusadas, até de uma forma indireta. Recentemente saiu aí uma pesquisa mostrando que o Brasil é um dos piores países para se empreender, abrir uma empresa e prosperar economicamente. Faz parte dessa ideologia nojenta que está no núcleo da esquerda. E por causa desses vagabundos, todos nós sofreremos. A sociedade, eu mesmo espero de nós mais valores, mais manifestação, mais atitude. Não pode cruzar os braços. Não pode, por exemplo, quando esses vagabundos da Folha de São Paulo começam a demonizar os policiais, como eu vou mostrar aqui nesse programa, e a sociedade se cala, então prefere falar sobre... Não sei, as pessoas têm falado sobre as coisas mais inúteis nos meios sociais e não falam das coisas importantes. Se os senhores não aprenderem a ter mais valores, ou então os senhores que têm valores não manifestarem esses valores de uma forma mais intensa, tudo vai piorar, porque a gente já está por baixo, a gente já está perdendo, e é necessário que nós atuemos, minhas irmãs e meus irmãos. Continuando, o segundo item que eu quero... A segunda passagem que eu quero mencionar, infelizmente só está na Bíblia Católica, não está na Bíblia Evangélica, mas é uma passagem que eu gosto muito, que fala de quando os judeus estavam se preparando em massa, com jejum, leituras das leis, chamando os nazireus e trazendo dízimo, para atacar os romanos em Emaús. Acontece que eles estavam atacando os romanos em Emaús, não porque eles começaram essa guerra, mas porque eles estavam sendo perseguidos pelos romanos. Quem começou tudo foram os romanos. Ok? Então, em Macabeus 2, capítulo 55... Opa! Não, na verdade eu não coloquei aqui qual o capítulo, só os versículos 55 a 59. Eu vou ficar devendo aqui o número do capítulo, mas diz assim: Os israelitas se puseram então a caminho e vieram acampar ao sul de Emaús. E disse Judas: Preparai-vos, sede corajosos e estai prontos desde amanhã para o combate a essas nações que estão unidas para nos arruinar, a nós e tudo que possuímos de sagrado, porquanto é preferível morrer no combate que ver nosso povo perseguido e profanado o nosso santuário. Seja esse santuário qualquer um. Para mim, o meu santuário é minha liberdade. Quando vagabundos atentam contra a minha liberdade, então propõem regras de uma forma sistemática e financiada por vagabundos de outros países, eu vou me levantar e eu não quero nem saber. Eu vou fazer que nem o Patrick Henry, que foi um patriota na Revolução dos Estados Unidos. Eu não sei qual vai ser a posição dos outros, mas quanto a mim, me dê a minha liberdade ou me dê a morte. Para mim é simples. Eu não vou ser um escravo. Ok? Antes de eu ser um escravo, eu vou morar, não sei, em um país mais livre. Mas eu não vou ser um escravo. Eu vou falar aqui o que eu acho que deve ser dito, sem nenhum problema ou então medo das consequências. Então essa passagem é para inspirar os senhores a fazer alguma coisa, para mostrar como os valores que os senhores têm, as senhoras têm, a família dos senhores têm, vale a pena lutar por isso. Não vale a pena ficar de braços cruzados quando esses vagabundos colocam do lado do nomezinho o Guarani Caiovás, quando esses grupos indígenas estão invadindo propriedades para ficar com essas propriedades. Porque os senhores não estão pensando como irmãos. Os senhores têm que começar a pensar como se as propriedades agredidas, atingidas por esses grupos de vagabundos, fossem
as suas, porque é o mesmo direito que está em jogo. Esse direito deles que está sendo que está sendo manipulado, que está sendo agredido, é o mesmo direito seu de propriedade. Não pensem aí, o pessoal que me acompanha, que se alguém comete algum atentado contra a sua propriedade, a sua liberdade, sua família, não é uma agressão só contra vocês, é uma agressão contra mim também. Por quê? Porque é um passo daquele bandido que agrediu vocês de uma forma amparada pela mídia, pela sociedade e pela esquerda, chegar até aqui o patriota e fazer a mesma coisa. Por isso precisamos pensar mais como irmãos. Por isso precisamos pensar mais em fazer. Por isso precisamos ter essa consciência de que o que nós valorizamos, aquilo pelo que lutamos, é importante. Ok? E a terceira passagem está em Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E diz o seguinte: meu filho, se te ofereces para ser um bom homem, prepara-te para a prova. Endireita teu coração e seja constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Tudo que te acontecer, aceita-o, e nas vicissitudes que te humilharem, seja paciente. Pois o ouro se prova com fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Então não é à toa que estamos passando por tudo isso. Não é à toa que lá os paulistas, principalmente 70% dos paulistas que não votaram no vagabundo do Haddad, eles estão passando por essa prova de fogo. Muitos fracassarão. Por quê? Porque vão se deixar ser escravizados pelo PT e pela esquerda. Mas outros vão se levantar contra toda essa merda. Ok? Então, eu encaro isso como um desafio muito interessante. Nós poderíamos ter nascido num lugar onde não precisaríamos enfrentar nenhum perigo, nenhum problema, mas como é que nós saberíamos que somos especiais ou escravos? Como saberíamos que somos realmente homens livres ou escravos? Não saberíamos. Então nós estamos no meio desse desafio e se o senhor ou a senhora forem religiosos, acreditarem nesse livro, saibam que se estão passando por essas dificuldades, existe, teoricamente, uma entidade esperando o melhor de vocês. Não está esperando que os senhores se conformem, cruzem os braços e sejam escravos. Ok? Agora vou começar a falar das citações dos patriotas norte-americanos. Lá, aqueles que lutaram contra a maior potência do mundo, inclusive a Inglaterra, aquela guerra, ela mandou para outro país o maior exército que ela tinha mandado até então para outro país fazer guerra contra rebeldes ou povos inimigos. E ainda assim, um bando de caipiras, um bando de homens livres, um bando de senhoras e senhores com muito valor conseguiram expulsar vagabundos que queriam escravizá-los. Queriam escravizá-los com uma monarquia. Ok? Eu estou falando isso para que os senhores tenham noção do que eu vou apresentar aqui, que é o seguinte: essa guerra que estamos travando, ela vai ser vencida como? Pensem, como é que os senhores acham que nós vamos vencer essa guerra? É com armas? Também, né? Tomara que não. Mas é com armas? É com estratégias perigosas ou então estratégias secretas? É com grupos secretos? Não, é com valores, é com virtudes. Enquanto nós não formos um corpo de pessoas virtuosas, com valores, trabalhadoras, honestas, estaremos perdidos. Não precisa nem ter inimigo externo para nos derrotar. Os inimigos internos vão nos derrotar.
Pior ainda é quando são todos parte dessa cultura medíocre. A própria nação, o próprio país sucumbe ao peso das suas iniquidades. Ok? Então vamos lá. O Samuel Adams, que era um patriota lá de Boston, disse em 1779 o seguinte, que a dissolução geral dos princípios e das maneiras irão, com mais certeza, acabar com as liberdades da América do que toda a força do inimigo comum. Enquanto as pessoas forem virtuosas, elas não podem ser subjugadas. Mas quando, uma vez que eles perdem suas virtudes, eles estarão prontos para se render, para render suas liberdades ao primeiro invasor externo ou interno. E é exatamente isso que a gente tem visto. Como eu mencionei no último programa, me deu um nojo de assistir esses debates no Rio de Janeiro e em São Paulo, porque é como se fossem um bando de escravos, de escravos, apoiando ou então consentindo com um debate de pessoas que supostamente iriam governá-las de uma forma pragmática, de uma forma realista, mas não. Eles falam de corte de gás carbônico, eles falam de sacola de plástico, eles falam que o novo inimigo das classes é a calçada. É tudo besteira. Eles ficam contando quantas creches eles querem que os senhores pensem que eles fizeram e não fizeram, porque a gente sempre confirma que esses vagabundos mentem nos debates. Inclusive, eu não entendo como as pessoas votam, mesmo sabendo que os vagabundos mentem nos debates. Mas isso é um sintoma de uma sociedade de escravos que já está sucumbindo à própria falta de valor. Aí que nós somos importantes para, em primeiro lugar, aumentar o nosso valor. Usarmos a nossa fraternidade, o nosso apoio, mútuo apoio, para que não fraquejemos, para que fortalecemos os nossos valores, para ampliarmos isso. E principalmente para criar mais pessoas com valores. Os senhores vão ver na parte positiva que eu vou falar sobre os integralistas, porque tem ali algumas manifestações que eu acho interessantes que os senhores saibam. Depois disso, Samuel Adams ele diz o seguinte: nem a Constituição mais sábia, nem a lei mais sábia irá assegurar a liberdade e a felicidade das pessoas cujas maneiras são universalmente corruptas, que é a situação do Brasil. No Brasil, o setor de licitações públicas, como os senhores podem ver na mídia, é dominado, é controlado por meia dúzia de empreiteiras conduzidas por vagabundos, conduzidas não por gênios dos negócios, mas por pessoas com caráter tão ruim que eles sabem de tudo que está acontecendo, fazem vaquinha para comprar político, porque eles concordam e aceitam o sistema em que eles são só mais parte da máquina de escravidão, pensando que são os senhores e não os escravos, só porque eles têm mais recursos. Mas como os senhores podem ver, quando a situação aperta, como é no caso do Marcos Valério, aqueles que pensavam que eram os senhores notam que são menos que escravos, eles são excremento. O Marcos Valério, por exemplo, esse vagabundo, ele já perdeu a mulher, ele está com depressão, ele morre de medo de morrer. Ele fez lá um vídeo bombástico que diz ele que acabaria com o PT e que ele só vai revelar se ele sumir, que se ele for morto. Já tem pessoas com ordens para publicar esses vídeos. E é isso. Esses vagabundos que conduzem grandes empreiteiras, grandes bancos, até na indústria farmacêutica, a gente nota que tem aí uma série de diligências e processos no TCU mostrando como é conduzido de uma forma não transparente e corrupta. E eles acham que são os senhores. Mas não, na verdade são só mais escravos. Eu acho que são até
mais escravos do que nós, pelo menos, ok? Não do que aquelas pessoas que assistem essa mídia e se convencem pelo que essa mídia nojenta tem a dizer, porque essas pessoas são aqueles cachorros a serem domesticados se já não estiverem domesticados, ok? Se comportam como tal, como cachorrinhos prestes a serem domesticados, que é só a mídia dizer alguma coisa, eles fazem. Nem aquela mania ridícula que eu não cheguei a ver, mas muitas pessoas me falam que numa novela específica, um personagem usava docelógios e de repente um bocado de gente começou a usar docelógios como se fosse uma coisa legalzona. Mas é isso, pessoal. A gente tem que combater a falta de virtude. Nós, quando eu digo que somos menos escravos, é porque nós não nos curvamos a isso. Eu tenho essa noção de que estamos pelo menos eu mais meia dúzia de pessoas, numa sociedade mais ou menos paralela. E tudo que nos faz, tudo que faz com que não sejamos perseguidos por isso, é porque temos valores. Não é por causa da Constituição, porque eu acho a Constituição um lixo, uma iniquidade. Dificilmente os senhores vão me ver condenando ou usando a Constituição para condenar alguma coisa, ou então para fazer alguma análise, porque eu não acredito na nossa Constituição. Nossa Constituição é uma Constituição marxista de escravos que separa os brasileiros em vários grupos, por exemplo, negros, brancos, índios e por aí vai. E é uma porcaria, nunca irão me ver falando bem da Constituição. Eu não acredito nas nossas leis. Mas, por sermos pessoas com virtudes, nós, pelo menos, aqueles que se identificam com os valores mais conservadores, ou então com os valores mais de direita, o governo, então a sociedade, tem os menores problemas conosco. Isso não é à toa. Então, continuando. Depois disso, vem, vamos ver, aqui. É o Patrick Henry, um outro patriota. Ele fala assim: nos diga, Senhor, que nós... Não, eles nos dizem, Senhor, que nós somos fracos, incapazes de competir com um adversário tão formidável. Mas quando que nós seremos mais fortes? Será na próxima semana ou no próximo ano? Será quando eles tiverem nos desarmado totalmente e quando a guarda britânica estiver estacionada em todas as casas? Será? Melhor, já falei o suficiente disso, mas é basicamente o espírito dessa situação do Patrick Henry. Que a gente não tem que esperar estar mais forte, porque nós estamos numericamente fracos mesmo. Eu entendo que um só dos nossos detona qualquer um desses vagabundos de esquerda. É só comparar os debates que temos tido com esses babacas. Não tem nem para o começo, porque um só derrota eles, derrota 10, 20 deles, uma mão amarrada nas costas, porque estamos no lado da verdade. Até quando a situação é mais agressiva, os senhores veem o PCC e os terroristas. Eles não têm como competir muito com a polícia, mesmo sendo maiores, ou então tendo muito mais recursos e muito mais apoio da mídia. Quando você coloca um verdadeiro, como é que eu posso dizer? Uma verdadeira comparação de forças. Os policiais são muito mais bem treinados, principalmente os policiais mais corretos, mais conservadores, aqueles que estudam, que levam o trabalho a sério. Não tem como comparar, por exemplo, um daqueles terroristas vagabundos que atuaram durante o regime militar com os militares. Lá no Araguaia, a taxa de mortalidade dos terroristas era bem maior do que dos militares. Até quando os militares estavam em minoria. Por quê? Esquerdista é vagabundo mesmo, não gosta de ler, não gosta de estudar, quer só fumar maconha. Então, nós podemos ser mais fortes do que eles individualmente, mas infelizmente estamos numa inferioridade numérica imensa.
Agora, é uma citação do Thomas Jefferson. Ele diz assim, que o republicanismo é a única forma de governo no qual que não está eternamente em guerra aberta ou secreta com os direitos da humanidade. Ok? Isso numa carta para o seu amigo William Hunter. E uma outra situação que Thomas Jefferson diz, que eu acho que é uma das melhores, uma das mais revolucionárias, é a seguinte, que a árvore da liberdade deve ser regada de tempos em tempos com sangue de patriotas e tiranos. Esse sangue é o seu adubo natural, é o sangue dos patriotas e dos tiranos. Agora, Thomas Paine é aquele carinha do senso comum, que eu falei do concurso, o novo concurso do senso comum, que vai terminar de novembro. Acompanhem porque vai ter aí uma alteração nesse curso para ficar melhor para os senhores. Mas o Thomas Paine diz o seguinte: aqueles que esperam colher as bênçãos da liberdade devem, como homens, suportar a fadiga, aliás, enfrentar a fadiga de suportar essa verdade. Ou seja, a liberdade não é de graça. Os senhores já ouviram falar que o preço da liberdade é a eterna vigilância? Os senhores não esperem que os senhores vão conquistar a liberdade que não temos de fato. Nós podemos nos comportar como homens livres num país de escravos, mas a nossa liberdade de fato, nossa liberdade legal, está ameaçada e já não temos boa parte delas. Os senhores não esperem que quando conseguirem colocar as mãos nela, vão poder dormir e não olhar para quem está interessado nela. Porque a liberdade não é uma coisa tão trivial, ou então não é como se fosse grama ou ar que está disponível para todo mundo. Liberdade é uma coisa mais valiosa que ouro. E é por isso que sempre tem algum vagabundo de olho nas nossas liberdades. Ok? A outra coisa que ele diz, que eu acho que os senhores têm que colocar na cabeça também é: se é para ver problemas, que seja no meu dia. Que minhas crianças tenham paz. Ou seja, eu prefiro lutar hoje para que meus filhos sejam livres. Ok? Então essas foram as citações que eu queria passar aqui para os senhores. Infelizmente teve aquele problema no começo do programa, mas eu acho que deu para superá-lo. Agora eu vou colocar aqui uma música rápida antes de eu continuar o programa e eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos policiais lá em São Paulo e depois vou falar sobre integralismo. Então, obrigado por acompanharem e até logo. Nós somos esses infantes, cujos peitos amantes nunca tem que lutar. Vivemos, morremos para um Brasil nos consagrar. Nós, feitos nunca vencidos, sem valor despedidos, no fragor da disputa. Mostremos que em nossa pátria temos valor imenso, no intenso da luta. É da nossa infantaria, das armas da rainha, por te daria a vida minha. E agora prometida nos campos de batalha, tá contigo, no teu inimigo, pelo fogo da metralha. É a majestade das linhas combatentes, essa entidade dos mais valentes. No toque da vitória, marca nossa alegria. Eu gritarei, essa nobre infantaria. Brasil, te darei com amor toda sempre pegou em meu peito sem terra. Teve eu, meu nobre amigo, para a guerra. Oh, meu amado Perdão, sagrado pavilhão, que agora é conosco. Com luto, vive amor se exprime, e no
aí, senhoras e senhores, continuando com o programa O Patriota, essa foi a Canção da Infantaria. E antes de continuar com a exposição sobre a esquerda contra a polícia, eu quero dizer que houve uma atualização no concurso O Senso Comum. Como eu expliquei no último programa, o concurso Senso Comum vai ser uma redação com um número livre de folhas que vai ter que contemplar aqueles itens que estavam no senso comum original que motivou a Revolução pela Liberdade norte-americana. Ou seja, tem que ter uma primeira sessão explicando como se desenvolve o governo, para que ele serve. Depois, tem que falar qual é o sistema atual de governo que temos. Depois, por que esse sistema atual de governo não nos representa? Porque é um sistema de escravos, porque é um sistema de comunista, os senhores que vão me dizer. Enfim, vão dizer qual é a nossa situação perante esses perigos e se há uma esperança de virar a mesa. De não virar a mesa no sentido de dar um golpe, mas de melhorar a nossa situação e resolver os problemas do Brasil das formas que os senhores quiserem. Eu não vou condenar ninguém, eu vou dizer assim, pode escrever o que quiser, eu não vou criticar esses sensos comuns que eu achar mais absurdos, a menos que tenha ideias esquerdistas, comunistas, socialistas, enfim. Então, a alteração que eu vou fazer é a seguinte: todas as pessoas que quiserem participar devem expor seus textos, que podem ser pequenos ou enormes, lá no grupo O Patriota. É a primeira coisa. Todas as pessoas. Ok? A segunda coisa que eu vou dar. O primeiro prêmio que eu tinha colocado é uma apostila do interesse dos senhores. Só que eu pensei assim, aliás, do meu interesse, que seria apostilas de concursos para polícias ou então para Polícia Federal ou Forças Armadas. Só que eu pensei assim, os senhores entendem bem melhor a vida dos senhores do que eu. Eu não acho que eu seja capaz de determinar o que os senhores devem ser ou não. Então, ao invés dessa apostila, eu vou dar R$100, que seria o primeiro prêmio, mais um livro da escolha dos vencedores, um livro da escolha dos vencedores que estiver na minha lista, não nas outras listas que eu aceito para os grupos de leitura, mas na minha lista dos grupos de leitura. Ok? São os dois prêmios. R$100 e um livro da escolha do senhor, os 3 censos comuns mais votados. Se os senhores quiserem participar, mandem, coloquem, publiquem no grupo O Patriota até o dia 30 de novembro. Ok? Então é isso. Lembrando também que está chegando aí o 15 de novembro e está também em andamento aquele concurso das fotos, das melhores fotos criticando o comunismo em passeatas cívicas. Mas os senhores têm que ir lá no meio da passeata, não é no meio da rua, do lado do carro, tem que estar figurado que é uma passeata, está cheio de gente. Eu vou dar pontos a mais para quem estiver no meio dos esquerdistas, no meio dos rastafaris, no meio dos maconheiros. Mas o meu ponto a mais também é irrelevante, porque quem vai ganhar vão ser as 3 fotos mais votadas pelos participantes e membros do Grupo Patriota. Ok? Então, esses são os 2 concursos que estão em andamento, que eu espero que tenha mais participação que o último, que não ganhou ninguém, né? Agora, eu quero falar sobre a esquerda contra as polícias. A gente nota que não é só o PCC que está combatendo os policiais em São Paulo, o Comando Vermelho tem matado policiais no Rio de Janeiro. Vejam bem, São Paulo tem uma população bem maior que a do Rio de Janeiro. E até onde eu sei, mais de 50 policiais morreram no Rio só nesse ano. Em São Paulo, foram quase 100 policiais. Ou seja, está havendo uma perseguição nos 2 estados. Só em São Paulo consegui esse documento, configurando, pelo menos foi publicado esse documento mais objetivo, dizendo que o PCC quer matar policiais. No Rio de Janeiro, talvez as
saibam, mas eu não tenho conhecimento de um documento do Comando Vermelho dizendo que quer matar todos os policiais, se bem que querem, né? Que são bandidos. Mas, fora esses grupos, a mídia está fazendo guerra contra os policiais. Eu vou mostrar por que aqui. Olha só. Para entender essa sessão, que eu vou tentar fazer rapidinho, em 10 minutos, vejam só como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Tem uma reportagem no Digital Journal em que um policial foi chamado para socorrer ali um assalto em uma loja de conveniência. Um dos trabalhadores lá da loja de conveniência, ele se apavorou durante o assalto e saiu correndo. Tinha um policial do lado de fora, esse trabalhador correu na direção do policial e atirou ele. Por quê? Acidentes acontecem. A gente não pode cobrar dos policiais a perfeição unânime, porque eles estão numa profissão estressante, eles estão lidando com casos que não são triviais. Por exemplo, quando uma pessoa corre na sua direção, você não, muitas vezes não sabe o que ela tem na mão, se ela tem escondido alguma coisa. E nesse caso, o policial atirou nesse trabalhador, ele morreu, todos viram. O que acontece? Que o policial, que era um veterano com 7 anos de casa, ele não teve, em primeiro lugar, seu nome revelado, para não sofrer retaliações. Ele permanecerá em serviço até que os procedimentos administrativos sejam completados. Porque aconteceu um acidente, é importante, sim, investigar o que aconteceu. Mas tem que ter essa noção de que o policial está cumprindo, ver, acidentes acontecem, vamos ver o que aconteceu direitinho. Num outro caso, até mais grave, publicado no Global Post, que é um periódico lá de Detroit, mostra que um policial estava não em serviço e estava numa festa, provavelmente depois do trabalho ele foi para essa festa, e tinha uma mulher dançando atrás dele de uma forma sensual, ela estava encostando nele. Acontece que provavelmente o atrito fez disparar e a mulher morreu. Isso está sendo investigado, mas o que acontece? Esse policial também permanecerá em atividade até que o caso seja investigado. Eu não sou contra punir negligência, mas nesse caso o policial foi respeitado. Por quê? Porque acidentes acontecem. Ele tinha o direito de ter arma, de estar naquele lugar e infelizmente acontece, acidentes acontecem. Talvez seja uma negligência, vamos ver como é que vai terminar esse caso. Mas, pelo menos, não houve essa perseguição contra o policial. É muito interessante que nos Estados Unidos não acontece isso. Num outro caso, que aconteceu em setembro de 2012, um policial no Texas, ele matou, olha só, ele matou eu acho que era um homeless, um mendigo. Ele tinha uma perna e um braço amputados, estava na cadeira de rodas, é esquizofrênico, mas ameaçou o policial com o que parece ser uma caneta. Eu não estava lá para ver, eu não sei até que ponto isso daí foi ameaçador. O policial foi colocado em afastamento administrativo para averiguação do incidente. Ele foi preso. Ele não foi... ele foi colocado em afastamento administrativo por causa do incidente, mas ele não foi preso. E para que os senhores entendam como em todos os Estados Unidos, não é só no estado, todos os Estados Unidos existe esse respeito à profissão policial. Em uma reportagem no ABC News, mostra como um homem de 61 anos morreu com um tiro de uma operação policial que invadiu uma casa para averiguar se ali tinha tráfico de drogas ou não. Eles foram influenciados por informações, pela parte de informações da polícia, isso está sendo averiguado. O que acontece? Os 2 policiais que participaram do incidente de uma forma mais... e que cometeram esse acidente, né? Que infelizmente sofreram com esse acidente,
colocados em afastamento administrativo, pago até se averiguar de quem é a verdadeira responsabilidade, mas de uma forma administrativa. Outra coisa que acontece na legislação inglesa e americana é que existem situações muito claras de homicídio desculpável, ou seja, que a pessoa não vai receber a pena porque um acidente aconteceu, a morte de alguém aconteceu e muitas vezes não é por causa de um acidente, não é porque, aliás, é por causa de um acidente, não de uma negligência, não é porque ele foi imprudente nem nada. Merda acontece. Acontece que os esquerdistas, esses vagabundos, eles querem passar essa mensagem para você pegar leve, para não levar nada a sério, mas quando a merda acontece e tem envolvimento de algum inimigo deles, eles usam para perseguir. Quando é com eles, por exemplo, estão defendendo aí todos os vagabundos do salão. Não é verdade? Aqui os esquerdistas, os senhores conhecem, esses Chicos Buarques, esses atores da Globo, eles não defendendo esses vagabundos do mensalão? Então, quando a merda acontece com eles, eles defendem. Eles falam, não, a gente tem que pegar leve mesmo. Agora, quando é com os inimigos deles, eles pegam pesado. Mas só um exemplo aqui, que é o Código Criminal da Nevada, que fala sobre o caso de homicídio desculpado por infortúnio, que ocorre quando, eu vou só citar a primeira situação, que é quando a pessoa está praticando um ato legal e sem nenhuma intenção de matar, ainda assim, por azar, mata outra pessoa. Como se, no caso, por exemplo, isso aqui está escrito no código, um trabalhador com um machado e quando vai colocar o machado para trás, a cabeça escapa e mata alguém. É um homicídio desculpável. Por que eu estou falando isso? Notem. Ontem houve alguns ataques do PCC. Okay? 2 ônibus foram queimados, 6 pessoas morreram, outras 5 ficaram feridas. Isso daí não acontece todo dia. Dentre as 6 vítimas, está o filho de um policial que provavelmente era o alvo desses vagabundos, porque ele estava com outro policial e os policiais estão sendo perseguidos pelo PC e eles tinham de evidências que foi uma atuação para intimidar mesmo o governo de São Paulo. Então, morreram 5 pessoas, mais filho de um policial militar da rota, olha só, mas é um agravante, porque o PCC tem um problema pessoal com a rota. Acontece que os vagabundos da Folha de São Paulo colocam como... Eu li isso de manhã. De manhã, eles não estavam falando nada disso. Provavelmente agora estão. Mas de manhã eles não estavam falando nada disso. A parte de crime que estava lá é que um crime cometido no domingo, ok? Em que, infelizmente, uma criança de 10 anos morreu. Eles só colocam assim: o tiro que matou a menina é do bombeiro, é do policial militar. Melhor, é do bombeiro militar. Só colocaram isso. Ou seja, eles deram privilégio para uma reportagem mais antiga, que eu vou explicar direitinho aqui qual o problema com essa reportagem. Negligenciaram fatos mais quentes. Por quê? Para seguir a agenda. Porque, infelizmente, é como eu te digo, São Paulo é conduzida por vagabundos. Que nem estão dizendo aí algumas pessoas que eu conversei sobre por que o Rodrigo Constantino tem feito algumas coisas que são evidentemente de esquerda. Aí eles estão falando, pô, às vezes ele quer ser um colunista para a Folha de São Paulo, sei. Negão, eu não tenho nenhuma pretensão ou então nenhuma vontade de escrever para a Folha de São Paulo. Ele pode me oferecer 50 mil por mês para escrever naquela merda. Eu não vou aceitar. Por princípios. Eu não preciso de dinheiro. Eu sou um cidadão livre. Eu conquisto o meu dinheiro com o meu trabalho. Ok? Eu estou feliz com o padrão de vida que eu levo. Se eu conseguir mais, eu vou ficar feliz também. Mas
Eu sou uma independente, eu não dependo de meio de comunicação conduzido por esquerdistas que seguem toda a cartilha, que demoniza policiais, que cria mais conflito e insegurança em São Paulo, que é responsável pela morte de várias pessoas. Agora, esse caso da menina que morreu, que eles, de repente, declaram como se fosse um fato que o tiro saiu da arma do bombeiro. Olha só, o incidente aconteceu no domingo às 8h30 da noite. Essa reportagem já estava sendo veiculada, principalmente em meios de comunicação mais tendenciosos, como é o MSN. Eles sabem que o MSN, que provavelmente ali tem um dedo do Bill Gates, e o Bill Gates é com certeza parte dessa nova esquerda, dessa esquerda fabiana. Os senhores sabiam que ele é de esquerda, que ele manipula o MSN com toda a agenda de esquerda que eu revelo aqui para os senhores? É só procurar lá o MSN, MSNBC, vai saber. Vai lá e procura as informações lá para os senhores verem, é nojentamente de esquerda. Mas, enfim, o que aconteceu naquele fatídico dia de domingo, 8h30 da noite? Estava um grupo de carros parados, não sei se no sinal ou por congestionamento, e parou uma moto com 2 vagabundos, 2 bandidos, com 2 ladrões, para assaltar o carro onde estava um senhor e uma menina no banco de trás. Esse bombeiro, ok? Esse militar está armado, porque ele pode andar armado, provavelmente inspirado por seus valores, ok? Provavelmente inspirado por seus valores, ele viu que ele tinha que atuar naquele momento, que ele podia atuar naquele momento. É o que a sociedade espera de nós, senhoras e senhores, pelo menos a sociedade de bem. Se podemos impedir o mal, devemos atuar. Ainda mais porque quando nós temos o Código Penal, lá tem um artigo 24 que fala do estado de necessidade, que o estado de necessidade, quando você comete um crime nesse caso, ou seja, para preservar a sua vida, sua integridade ou de outrem, tu em algumas situações vai cometer um crime e não vai sofrer as consequências porque você estava nessa situação. Só que o parágrafo 1 desse artigo diz assim, que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, provavelmente, inspirado por esse artigo, o bombeiro foi lá impedir o assalto. E a alegação é que, inclusive a alegação do documento que a Folha e as outras mídias tendenciosas de esquerda têm colocado muita certeza, seria um estudo, eu acho, um estudo preliminar da polícia envolvida, não sei se é a militar ou a civil, mas dizendo que o bombeiro deu voz de prisão, então alertou os bandidos para saírem dali. O tentou atirar, deu 2 tiros. O bombeiro, não sei se num movimento de queda ou em pé, da forma que estava, tentando se esquivar dos tiros, mandou bala no vagabundo, matou o vagabundo. Que bom que matou o vagabundo. Infelizmente o outro fugiu, outros quatro policiais militares conseguiram prender o vagabundo que fugiu mais para frente. Só que nesse incidente, uma bala pegou num motoqueiro, olha só, uma bala pegou no motoqueiro. A Folha de São Paulo não diz uma palavra sobre de quem era essa bala que pegou por acidente no motoqueiro, mas fez questão de frisar que a bala que pegou na menina foi do bombeiro, mesmo sabendo que um exame de perícia balística não sai assim tão rápido, em primeiro lugar. E eu também estou desconfiado com a questão do indiciamento, porque na reportagem diz que ele foi indiciado, só que eu não conheço o indiciamento tão rápido. Às vezes aconteceu, mas por interesse. Ok?
E um outro problema, há pouco tempo atrás, não é assim. Até antes, deixa eu ver, do primeiro governo Lula, a esquerda ainda estava caminhando para plantar esse lixo. E a sociedade aceitou esse lixo porque não sabe o que estava acontecendo. Vocês estão sendo enganados, vocês estão no meio de uma conspiração e não estão fazendo porra nenhuma. E as pessoas têm alertado. Já estava lá primeiro no PNDH, eles querem fazer isso e continuam votando em vagabundo do PSDB, vagabundo do PT, em vagabundo do PMDB, vagabundo do DEM, todos esses porras. E ele, claro, a agenda deles, é isso que estamos sofrendo no Brasil. Não tem como explicar o policial hoje, votando em qualquer vagabundo desses partidos, mas a sociedade tem sido vítima dessa operação e tem comprado de forma que hoje não é mais como há 4 anos atrás, não é mais como acontece ainda hoje nos Estados Unidos, em que um policial, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, e eu vou falar isso todas as vezes, certeza absoluta que o bombeiro não mirou no carro, ele mirou no bandido. Acidentes acontecem? Acontecem. Ele estava no movimento de queda, não dava para ele a trajetória que o tiro ia dar. Diante dessa dinâmica complicada, acontece. Então, eu tenho certeza que ele não mirou no carro. Agora, eu tenho certeza absoluta que ele ou não sabia que a menina estava aí, ou então que ele, com certeza absoluta, não mirou na menina. Mas qual é a reportagem da Folha de São Paulo, hoje de manhã, depois de um dia de ataques do PCC, em que 2 ônibus saíram queimados, 6 pessoas saíram mortas, inclusive o filho de um policial militar da rota. A reportagem é que o tiro que matou a menina era de um bombeiro. É só que fico indignado com essa merda? Cadê a reação das pessoas? Cadê as pessoas se manifestando contra esses atentados, essas agressões? Eu não vejo isso. Daí é decepcionante. Tá bom? Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Para complementar aqui esse caso, eu sei que tem ainda 39 minutos, vai dar para eu fazer uma parte da explicação sobre os integralistas, mas eu já vi que o próximo programa vai ser integralmente sobre os integralistas. Olha só que legal o jogo de palavras. Mas olha só, aí depois, na parte da tarde, na Folha de São Paulo, aí eles mudaram o foco. Aquela reportagem que estava em mais destaque, em segundo. Qual foi o destaque da reportagem? Às vezes, porque o editorial, que é algum esquerdista, algum socialista que sabe de toda essa agenda, sabia que tinha, que de manhã, as pessoas inteligentes iam pegar esse atentado contra a sanidade e o bom senso. Eles falaram, não, vamos colocar aqui uma reportagem que agrada a alguns conservadores, mais ou menos. Então, aí a reportagem estava depois da seguinte: a União reduziu em 21% gastos com segurança em 2011. Olha só, até os termos escolhidos é de vagabundo. A União reduziu 21% gastos com segurança em 2011. Eles não poderiam, porque eles têm um dono. O rabo dessas pessoas, desses jornalistas, desses editores, eles não podem falar assim, a União cortou em 21% gasto com segurança em 2011. Eles não podem dizer, em 2011, a União pegou 1/5 do dinheiro que é gasto com segurança e deu para algum vagabundo lá da Delta, deu para algum petista vagabundo, deu para algum empreiteiro vagabundo. Ela não pode falar isso. É pecado comunista. Entenderam? Por que eu estou tão revoltado com esses vagabundos? Porque logo em seguida, depois dessa que eles pegam leve, né, com a União, falar que a União reduziu em 21%, até algumas pessoas que não entendem muito da coisa vão pensar assim, pô, a União está mais eficiente. Ela reduziu os gastos. Ok? Ela não cortou gastos, que foi isso que aconteceu. A criminalidade aumentou.
Por quê? Por causa da união. Porque é uma meta dos vagabundos comunistas, socialistas, criar um ambiente de guerra social no Brasil, porque então assim as pessoas ficam tão estressadas que vão começar a ver que nem os antigos integralistas. Eles estavam tão agredidos com aquele comunismo, com o governo do Vargas, do vagabundo do Getúlio Vargas, que eles pensaram assim, pô, a única solução que um homem fraco como eu tem diante de todo esse perigo é um golpe de Estado, é os militares, é um Estado mais forte, é um Estado poderoso. Não! A solução depende de nós, das nossas mãos, dos nossos braços, dos nossos valores. É essa a intenção deles. E logo depois desse título que pega leve com a União, que a União reduziu em 21% os gastos com segurança em 2011, ou seja, o governo federal, a dona Dilma, terrorista, eu vou chamar ela de terrorista até eu ver algum vídeo com ela falando assim, ó, eu me arrependo das coisas que eu fiz. Eu fiz coisas erradas, não era para eu fazer aquilo, eu me arrependo. Se ela ainda pega a senda, se ela não arrepende, ela quer se crescer as propagandas com base no que ela fez, nos atos terroristas que ela fez no passado, eu vou continuar chamando ela de terrorista porque eu sou um homem livre. A minha opinião é que todas as pessoas que foram terroristas 20, 30 anos atrás e não se arrependem são terroristas ainda. Então, a dona Dilma, a terrorista Dilma, cortou em 1/5 os gastos com a segurança que poderia ter protegido a menina. Ok? Essa menina de 10 anos poderia ter sido beneficiada com esses recursos que não foram gastos com segurança. Por quê? Porque é uma intenção da esquerda. E logo em seguida, tiro que matou menina saiu da arma do bombeiro. Que eles não têm um problema em não serem justiça. Que eles querem que os senhores pensem que o bombeiro matou a menina. Porque se os senhores não leem isso aqui, se os senhores não leem a reportagem, os senhores vão ficar pensando que o bombeiro matou a menina. E como eu já expliquei em outros programas, os esquerdistas sabem que são bandos de preguiçosos vagabundos. Eles não leem as reportagens, eu tenho certeza disso. E com certeza o carinha que já está comprado lá pela de São Paulo, que já segue aquela porcaria, que não tem nenhum prazer em ler essa merda, ele só vai assimilar o título mesmo. Ó, o tiro que matou a menina saiu da arma do bombeiro. Ahá, eu sabia que o culpado era o bombeiro. E só depois, assim, filho de ex-policial e mais 5 são mortos em São Paulo. Sem falar que foi PCC, sem falar que os policiais estão sendo perseguidos, condenados, agredidos pela mídia e por bandidos. Isso daí só mostra que esses vagabundos da Folha de São Paulo não merecem nenhum respeito de nós, cidadãos de bem. Então, eu vou colocar aqui mais uma musiquinha antes de falar sobre a parte mais importante do programa, que eu vou ter pouco tempo para falar sobre ela, infelizmente, mas não se preocupem que no próximo programa eu vou falar sobre isso de uma forma muito mais forte, de uma forma muito mais... como é que eu posso dizer? De uma forma muito mais completa. Porque o que eu vou falar aqui eu vou repetir no próximo programa. Eu vou dar completo destaque a essa questão de integrismo no próximo programa. Então vamos lá. Como nós temos que construir um país melhor, um Brasil conservador, eu vou colocar a canção da engenharia, ok? Da engenharia militar. Engenharia, cultura sobranceira em nossa história. Arma sempre presente, amor e guia são das armas, todas as vitórias. Nome aéreo secular, audaz na guerra ao enfrentar a morte. Na paz você trabalha sem cessar. Pioneira brava de um Brasil mais forte, cadeiro lendário da alma portuguesa, que a tropa tenta desfilar com velharia. É o escudo de luz, é o brasão da grandeza e da glória, que pode a defesa e é o esteio do Brasil. A engenharia
Mas aos rios ouvidas inimigos, mantém sobre o seu corpo a frente. A frente para trás de um perigo muitas vezes, vamos ao primeiro. Santa pandemia, trabalha e luta com as glórias destruídas, honrando em todo o campo de batalha. As tradições de Vila Grande caminham, o chapéu lendário da nossa riqueza, e a trombeta desfilar com valentia. É o escudo de luta, é o brasão da grandeza e da glória, que forte a defesa e é o esteio do Brasil, a engenharia. Enfim, senhoras e senhores, eu vou fazer o seguinte. Eu falei daquele Páginas de Combate, que é eu acho, a melhor obra integralista que existe, porque ali os senhores conseguem reconhecer como o Plínio reconhece alguns pontos em que ele estava errado. Ele condena a esquerda, ele elogia a direita, okay? Apesar de ele ter desenvolvido uma ideologia de esquerda, porque ele era socialista, nós não aceitamos o Plínio. Mas ele começa a elogiar essa direita. Lembro que durante o movimento, okay, antes do movimento acabar em 1937, ele dizia que não existia direita e esquerda. Então eu reconheço como um documento que ele diz que estava errado. De fato, depois da queda dos regimes fascistas, ele reescreve boa parte das obras dele para tirar a palavra judeu, porque isso daí associava ele àquela esquerda. E ele passa a ser muito mais republicano e democrático do que quando era um integralista. Mas eu vou me focar nesse livro também porque tem essas partições, mas também tem umas partes muito interessantes. Ok? Então vamos lá. Tenho pouco tempo, tenho 29 minutos. Então olha só. Em Páginas de Combate, nas páginas 8, 9 e 10, ele diz o seguinte. Só que antes de introduzir isso daqui, eu vou contar um caso desses debates que eu tenho tido com esses galinhas verdes contemporâneos. Que eu falo o tempo inteiro, o capitalismo não tem conceito desse termo, ele já é usado por muitas pessoas, ele para mim não é pejorativo, eu acho que o Marx tentou criar esse termo para que seja pejorativo, mas eu acho que é um termo que não é uma ofensa. E só que esses atuais galinhas verdes, eles dizem que eu estou falando como um comunista porque eu uso os comunistas. Mas vamos ver como o Plínio Salgado se manifesta lá na página 8 de Páginas de Combate. Onde estão as fontes do comunismo? No materialismo burguês, que é a ideia de Marx. Ok? O comunismo é apenas um sintoma do materialismo grosseiro de que o burguês é a fonte originária. Ou seja, o problema não é o comunismo em si, não é a manipulação dos trabalhadores pelos comunistas. O problema é o burguês, o capitalismo. Isso eles vão ver como o Plínio Salgado era ainda nessa época um pouquinho desorientado, apesar de ele, eu vou mostrar, ter reconhecido alguns erros. E na página 10 ele diz: o médio burguês é ateu. Opa, então eu sou um médio burguês. Não tenho problema nem em ser burguês, nem em ser ateu. Mas aí ele continua: e não respeita a família. Aí eu já... Os senhores sabem, né? O pau que eu meti lá no Pondé é o mesmo pau que eu posso dar aqui no Plínio Salgado. Num debate meu com o Plínio Salgado, eu tenho certeza que eu ia detonar o Plínio Salgado. E ele continua: leva uma vida de macaco só pensando em prazeres, com o nariz a cheirar rabos de saia. Qual o problema de ter o nariz a cheirar rabos de saia, seu Plínio Salgado? Deixa o cara, deixa o burguês ateu, pô.
Claro, eu concordo que se ele não respeita a família e não liga para a pátria, aí é criticável. Mas qual o problema dele ser ateu, ou então ser burguês, ou então dele pensar ocasionalmente em prazeres? O cara é livre. Mas ok, isso na página 8, 9 e 10. Fica pior. Por quê? Na página 21, ele diz assim: quando vos observo, olha só, Plínio Salgado, ainda em 37. Quando vos observo, frívolos literatos, discutindo os últimos livrecos que a França judaizada nos envia. Ou seja, ele tem um preconceito com a França por ser judaizada. Ou gastando o vosso tempo a coçar a sarna do vosso desprezível humorismo, ou a seguir como o rictus alvar, em que se espelha o vosso espírito dispéptico e o vosso ceticismo de decadentes. Quando vos vejo, ó burgueses podres, e penso no sacrifício que meus camisas verdes estão fazendo por vós, chego a imaginar que Deus, na sua infinita justiça, não deverá poupá-lo. Então, aqui, eu citei toda essa frase, esse parágrafo, para mostrar como, ainda em 37, conseguimos encontrar um antissemitismo, mesmo que seja atenuado, nos textos do Plínio Salgado. Na página 64 do livro, ele diz o seguinte: é a prova que toleram é que, em França, pelos métodos eleitorais, chega ao governo um judeu socialista, Lebrun. Em Espanha, o judeu socialista Azanha governa o país e deixa bolchevistas agirem à vontade. No México, de etapa em etapa, a nação vai para o socialismo marxista. Aí eu me pergunto, por que o Plínio Salgado fez questão de deixar claro que o socialista Lebrun era judeu? Por que ele fez questão de deixar claro que o socialista Azanha era judeu? O problema do Azanha e do Lebrun nunca foi serem judeus. O problema dos vagabundos eram ser socialistas. Mas é importante, dentro da ideologia integralista, a demonização desses dos judeus. Isso eles vão ver em outros livros do próximo programa. Agora eu por questões logísticas, vou comentar o Páginas de Combate. As evidências mais interessantes eu vou deixar para o próximo programa. E é isso. Então, continuando. Na página 82, tem uma frase assim: seus carcereiros eram todos estrangeiros e judeus. Pô, de novo, Plínio Salgado. Por que essa perseguição dos judeus, Plínio Salgado? Implacáveis, cruéis, mantiveram-no na sombra. Quem? Os seus carcereiros, que eram todos estrangeiros e judeus. Ele não podia parar nos estrangeiros, ele tinha que falar judeu. Olha só, já falei aqui 3 passagens, mas tem mais. Tem mais. Olha só, na página 162. O melhor que Jacinto Benavente deveria fazer nesse momento era dirigir-se aos Azanhas, aos companhias, aos cabaleiros, lacaios do judeu que Moscou enviou para matar espanhóis. Por que falar do judeu de novo, Plínio Salgado? Me explica isso. Só o pessoal aqui querendo participar, vamos ver. Porque no fundo queria ser o Hitler. Eu não tenho dúvida, Wallace Silvestre, não tenho dúvida que ele queria ser uma espécie de Hitler tupiniquim, só que naquela época ele já não tinha conseguido. Por quê? Os comunistas venceram aqui no Brasil. Por que eu digo os comunistas? Porque o vagabundo do Getúlio Vargas trabalhava para esses vagabundos. Ele estava na mão de sindicatos. E sindicatos, como nós vimos em outros programas, tanto pelo Decálogo do Lenin quanto pela Segunda Internacional Comunista, já estavam nas mãos e ainda hoje são manipulados por vagabundos comunistas. Então ele queria ser o Hitler tupiniquim, não conseguiu porque, infelizmente, já naquela época o comunismo venceu no Brasil. E desde então se tem preparado aquela nação que tinha uma proporção relevante de conservadores para
se transformar numa nação de esquerdistas como os integralistas contemporâneos, como os integralistas que eu menciono aqui nesse programa que eu tenho debatido com eles. Então, continuando, por fim, a última passagem desse livro, que eu vou frisar de uma forma negativa, depois eu vou falar das partes positivas, que está na página 179 e diz: o que há em comum entre o fascismo e o integralismo é a exaltação nacionalista e o sentido de harmonia social. O fascismo marcha para o integralismo. O fascismo não é, pois, um extremismo. Olha só, o Plínio Salgado, 1937, com Hitler já tendo colocado um bocado de merda antissemita lá na Alemanha, fazendo boicotes contra judeus e perseguindo judeus, tendo começado aquela política de gueto, e a mesma porcaria na Itália. Ele fala assim: o fascismo não é, pois, um extremismo, é uma reação nacional e uma revolução idealista, para que nenhum integralista contemporâneo venha me dizer que não havia elementos antissemitas e fascistas no integralismo. E como surgiu depois, vejam bem, o fascismo italiano ele prosperou ali em 22, 23 com Mussolini. O nazismo chega ao poder na Itália em 33. Em 37, todo o integralismo ele desenvolve, ele cresce na década de 30 mesmo. Então, ele foi influenciado por fascismo, foi influenciado por ideias europeias, foi influenciado por socialismos. Olha só, eu vou citar aqui alguns itens da agenda integralista que são de esquerda e que é similar ao esquerdismo, fascismo, comunismo, e principalmente ao comunismo, que faz parte da agenda comunista para dominar o mundo, de dominação mundial. Em primeiro lugar, acabar com o principal inimigo da escravidão, que é essa cultura que é mantida por setores norte-americanos. Os senhores identificam nos textos do Plínio Salgado, do Miguel Reale e do Gustavo Barroso um ódio ao americanismo, ao capitalismo americano. Para eles, a técnica, a produção, a eficiência são norte-americanos. Eles, quando vão fazer algum elogio de sistemas similares, eles vão sempre falar da Itália e da Alemanha. Okay? Essa é uma. A outra coisa é a parte do sindicalismo. Eles eram sindicalistas. A própria questão da democracia orgânica era um sistema onde os representantes sairiam eleitos de corpos de sindicatos. Eles estariam dentro de sindicatos. E o sindicato assumiria um papel nojento na vida do cidadão. Por exemplo, se os senhores vão ver no próximo programa, mas uma das atribuições dos sindicatos, conforme os textos integralistas, é a produção cultural. Aí imagino, se vier algum filho da puta do PDT bater na porta da minha casa para dizer que filme eu devo assistir, eu mando o cara pra puta que pariu. Ok? Não é a função do sindicato produzir cultura, educação, essas coisas. O sindicato para defender os interesses dos trabalhadores de uma forma honesta, não comunista. Ok? De uma forma honesta, de uma forma razoável, de uma forma não sempre eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar mais. Essa é a nossa visão. Por isso eu digo, olha só, apesar dos elogios que eu vou fazer a partir de agora, eu jamais aceitaria o Plínio Salgado nas nossas fileiras, porque a ideologia dele é de esquerda. E eu com certeza estaria batendo muito mais no Plínio Salgado do que no Rodrigo Constantino, até mais do que no Pondé, porque o Plínio Salgado era mais prolífico, ok? Então vamos lá, agora. Eu vou mostrar no próximo programa um trecho do livro A Quarta Humanidade, publicado em 1934, em que o Plínio Salgado fala sobre a direita e a esquerda. Aliás, eu vou tentar procurar agora só para poder
deixar essa exposição mais legal, porque é uma coisa que eu debato muito quando estou debatendo lá com os Galinhas Verdes. Eles sempre me vêm com essa história de que o integralismo não reconhece direita e esquerda, que é tudo a mesma coisa, e eles provavelmente embasam em textos mais antigos dos integralistas e não na conclusão final do socialista Plínio Salgado, ok? Então vou tentar encontrar aqui, deem só um minutinho. Aqui. Verdades da Direita e da Esquerda, no livro A Quarta Humanidade, de 1984, página 90. Em vos falando da verdade, pergunto-vos, existe uma verdade da direita e outra da esquerda? Onde está a verdade? Como atingirmos a verdade? Respondo-vos, dizendo que não existe uma verdade da direita ou da esquerda, porque no sistema do mundo, na essência do cosmos, não existe nem esquerda e nem direita, e sim condições de movimentos e processos de expressão de forças eternos, de um modo imutável. Isso em 34. Agora, minha proposta de falar sobre o Páginas de Combate aqui, ele revisa a sua posição inicial na página 22 já do Páginas de Combate. Depois que ele levou uma enrabada do Getúlio Vargas e dos comunistas, infelizmente, né? Porque ele é o pior, como é que eu posso dizer, menos ofensivo, mais inofensivo dos socialistas brigando. Mas ele levou essa enrabada, então ele teve que dar o braço a torcer, porque, como eu disse, eu acho que ele era bem intencionado. Okay? Ele, para sua época, era relativamente esclarecido. Infelizmente, ele foi colocado diante de uma literatura comunista, uma literatura esquerdista. Os fascismos estavam fazendo sucesso na Europa e achou que era uma solução para o Brasil. Então, ele, mesmo tendo essas tendências mais direita, uma cultura de direita, ele desenvolveu uma ideologia que é de esquerda. Mas ainda assim, ele revisa sua posição inicial e na página 22 ele diz assim: olha só, o Galinhas Verdes, que gostam de debater comigo e de usar ad hominem e de me demonizar por dizer que existe sim uma direita e uma esquerda e que se você é uma pessoa boa, provavelmente hoje vai se identificar com muita certeza com os valores da direita. Olha só o que o Plínio Salgado disse em 37. A esquerda é a violência, é o golpe cruel, é o assassínio frio, é o defloramento da massa, é o saque organizado, é o massacre, é o incêndio, é a blasfêmia. A direita é a união sagrada em torno da bandeira da pátria, das tradições nacionais, é a virtude, é a castidade, é o heroísmo, é a religiosidade, é a delicadeza de sentimentos, é o poder individual e coletivo, é o sacrifício, é a honra de uma nação. Chamem-nos de extremistas. Não somos extremistas da ambição e da violência, mas somos extremistas da dignidade do Brasil. Somos extremistas no culto das virtudes. Tenho que aplaudir o Plínio Salgado aqui. Não reconheço ele como um dos meus, não reconheço ele como de direita, mas o elogio dele, o elogio que ele fez da direita e a sua vontade, ele provavelmente se achava de direita, apesar de ter essa ideologia de esquerda. E o seu elogio à direita é formidável. Eu concordo com isso que o Plínio Salgado disse, viu, Galinhas Verdes contemporâneas, que dizem que não existem direita e esquerda. Outra coisa que a gente pode ver de uma forma muito clara aqui é que se a gente compara com o que o Plínio Salgado disse em 1984, o Plínio Salgado tinha uma ideologia de formação em constante mudança. O que ele disse em 34 já não servia mais para ele em 37. Em 37, ele é uma pessoa com uma cultura de direita, eu não vou voltar atrás nisso, eu acho que ele tinha uma cultura de direita, eu acho que ele tinha ali valores, ele era um cara trabalhador, ele era uma pessoa que queria a paz,
a gente identifica nos textos dele uma necessidade de defender a liberdade. Infelizmente, ele não era brilhante o suficiente para escapar dos esquerdismos e acabou sendo vítima da sua própria falta de genialidade, criou uma ideologia de esquerda, mas ele mesmo passa a elogiar a direita e demoniza a esquerda. Ok? Então, a primeira coisa boa que eu queria dizer que eu identifiquei nesse livro. Segunda coisa, olha só que legal quando há manifestações conservadoras de direita, mesmo de pessoas seguindo cegas uma ideologia de esquerda. Ele diz assim: camisas verdes, erguei as mãos para os céus e agradecei a Deus por vos ter inspirado nesse momento histórico. Sois do número dos que pagam as despesas, do número dos que saem armados na noite tenebrosa, enquanto as mulheres e crianças ficam no interior das casas, tremendo de medo porque os lobos se aproximam. Não importa haja filantes que vos filam o sangue, que vos filam a vida. Ao menos podeis clamar: nós, casas verdes, somos os homens da casa, na noite de pavor. Nós somos os que pagamos, nós somos aqueles que damos e não recebemos. E se assim somos, é certo sermos os mais fortes, os mais audazes, os mais conscientes e os mais capazes dentro da nação. Aqui eu tenho que dizer que é um bom texto, aqui eu tenho que dizer que é uma manifestação de pessoas com uma cultura conservadora e, portanto, que se aproxima da direita, mas dentro, infelizmente, de uma ideologia de esquerda, que é o integralismo. Eu vou deixar bem mais claro no próximo programa. Mas é um texto bonito, tenho que reconhecer. Mas na página 44, eu acho que tem uma parte mais importante no nosso debate, porque mostra mais uma comprovação histórica de que o PTB, do vagabundo do Getúlio Vargas, era um partido de esquerda. E isso atesta o Plínio Salgado, que ele fala que o PTB é um partido internacional, é um estrangeiro, um agente do internacionalismo. O Plínio Salgado, em 1937, anunciando o PTB do vagabundo do GV. Ok? E ele também, olha só, o Plínio Salgado, nesse livro, acusa o PTB de seguir a Segunda Internacional. Ou seja, quando eu falo que o Getúlio Vargas é um vagabundo comprado por comunistas, socialistas, internacionalistas, coisa e tal, jogando politicamente também com alguns nacionalistas, que até 1937 ele estava ali entre os comunistas e os integralistas, não é só uma impressão minha. O Plínio Salgado também viu isso em 1937. Outra coisa que eu condeno nos novos esquerdistas integralistas é a aliança que eles têm feito com monarquistas. Inclusive, o presidente da Frente Integralista Brasileira é um monarquista. E o Plínio Salgado diz o seguinte: somos inimigos de todas as hipocrisias que querem desarmar, escravizar, triturar e pulverizar o regime republicano federativo. Ou seja, esses novos integralistas, olha a minha história com eles foi mais ou menos assim. Eu identificava no integralismo uma oposição ao socialismo, esquerdismo, coisa e tal. Depois que eu descobri que o próprio integralismo era uma ideologia de esquerda, inspirada por esquerdistas, porque foi mais ou menos uma coisa, como é que eu posso dizer? Plínio Salgado, como eu já expliquei, apesar de ter uma cultura de direita, foi seduzido por ideia de esquerda. Mas não era só o Plínio Salgado. Aquele babaca do Miguel Reale e o babaca do Gustavo Barroso também construíram o integralismo. Então era uma ideologia de esquerda. E eu, a todo momento, tentava mostrar, ou então ressaltar, esses erros do integralismo quando eu tentava dialogar com esse pessoal, com os galinhas verdes. Eu tentava mostrar para eles como era necessário puxar a descarga nesse antissemitismo. Ninguém está aqui para enganar, para falar mentira. Então, qual o problema de falar assim, eu reconheço que no passado os integralistas tinham esse viés antissemita, mas que a gente rejeita. Nós rejeitamos, mas não, eles não querem
reconhecer isso. Mas aí encontramos evidências muito fortes de que o integralismo era ao mesmo tempo republicano, então tentava ser republicano, não corria atrás de um rei. Mas os novos integralistas não têm nenhum problema em fazer aliança com monarquistas. Ou seja, para fazer essas grossas com o antissemitismo, eles são bons. Mas agora, para aceitar monarquistas, coisas que são até alheios ao integralismo original, eles são melhores ainda, eles aceitam. Eles estão fazendo alianças ali com monarquistas sem nenhum problema. Não é à toa, porque ideologias de esquerda são escravizadoras. As pessoas que são daquela ideologia geralmente se comportam como escravos. E o monarquismo é uma ideologia de escravos. Então não é à toa que os novos esquerdistas, que hoje, pelo menos, não temos esse buffer, essas pessoas dentro do integralismo com cultura direita. Não, é claro, eu tenho que deixar claro aqui que tem muitas pessoas boas de direita que estão conhecendo o integralismo, até por um sentimento de urgência, eles correm atrás do integralismo. São pessoas que têm afinidades com a direita, têm uma cultura de direita, e essas pessoas, eu não tenho dúvida, com o tempo vão abrir os olhos e reconhecer nessa nova liderança o esquerdismo, reconhecendo o integralismo uma ideologia de esquerda, não tenho dúvida. Mas esses integralistas contemporâneos com uma cultura de esquerda, seguindo uma ideologia de esquerda, é evidente, não é à toa que eles se aliam com outras ideologias escravizadoras como o monarquismo, sem nenhum problema. Mas tem muito problema em falar. Só, eu reconheço que no passado tem vários trechos e textos integralistas antissemitas, e nós rejeitamos tudo isso. Nós mudamos, nós evoluímos, nós reconhecemos esses problemas. Por que eles não fazem isso? Porque são de esquerda. A esquerda tem como é que eu posso dizer? Tem uma resistência em falar que está errada muito grande. E esses novos integralistas, por serem de esquerda, não reconhecem isso. Eles não reconhecem que no passado o integralismo tinha também sua parte ruim e que é necessário puxar a descarga nisso se eles quiserem ser respeitados de qualquer forma. E aqui as partes da manifestação desse integralismo, que é respeitável, porque eram pessoas conservadoras dentro de uma ideologia de esquerda. A ideologia de esquerda fez com que aquela iniquidade toda sucumbisse no ombro deles. Mas a gente ainda consegue identificar várias manifestações de valor, que é a própria manutenção e financiamento do movimento. A página 48 está escrito assim: em torno do integralismo são crianças que frequentam suas escolas de alfabetização, dezenas de milhares de opilados, de empodados, de caboclos enfermos, recebem tratamento dos postos de assistência médica, mais de 100 mil rapazes que abandonaram os vícios e os divertimentos fúteis e entregam seus exercícios de cultura física ao estudo dos problemas nacionais, mais de 100 mil senhoras e moças que se empenham como enfermeiras, professores e visitadores de bairros humildes. Ou seja, apesar da ideologia pedir mais Estado, como ainda havia muitas pessoas conservadoras, a gente tem esses sinais de, como eu posso dizer, organização com os próprios recursos para ajudar a sociedade. Eu acho que, infelizmente, uma coisa ruim deles é que, uma vez no poder, eles iam fazer isso com o nosso dinheiro. Eles iam obrigar todo mundo a pagar uma prestação para o sindicato, então para o Partido Único, para fazer isso que eles estavam fazendo com os recursos suados deles. Isso é bom, ok? É bom que eles tinham esses valores. O ruim é que eles estavam dentro de uma ideologia que tirar essa liberdade deles de fazer o que bem entender com o dinheiro deles, inclusive essas caridades, para que o Estado
tirasse dos senhores, gostando ou não, e fizesse exatamente aquilo que eles achavam que era o melhor, ok? Que apesar de ter essas coisas, esses exemplos positivos, também tinham os exemplos negativos, como eu já mencionei mais acima. Mas aqui eu estou pegando os pontos bons mesmo, páginas de combate. Só vou ler aliás, um trecho rapidinho, que é em 55, ele relata cartas recebidas em 37, após o fechamento da AIB, em que membros relatam vexames, violências, restrições de liberdade. Ou seja, os integralistas são perseguidos pelos comunistas de uma forma violenta e perseguidos pelos getulistas de uma forma violenta, porque era uma guerra entre socialismo. O socialismo forte ganhou e o perdedor sempre sofre muito nas mãos dos socialistas internacionais. Então, como só falta um minuto, muito obrigado aí para quem acompanhou, principalmente ao Wallace Silvestre e o Alex Ferreira, que me ajudaram no programa. Também gostaria de agradecer ao Alex Brum Machado, o Cavaleiro do Tempo, que está me mandando algumas informações importantes. Então, descansar à vontade, liberdade de ação, guerreiros, patriotas, nacionalistas, irmãos da direita. E até quinta-feira. Quinta-feira tem um novo programa em que eu vou falar exclusivamente sobre esse problema do integralismo. Tudo que eu falei aqui de bom, eles vão ver que é uma ideologia ruim de esquerda. Então, um abraço e até o próximo programa.